Olá a todos, eu quero uma vez mais agradecer ao convite da Casa Espírita da Casa do Caminho para estarmos aqui dialogando, conversando uma vez mais, falarmos a respeito da busca de uma renovação. Estamos aí numa transição cíclica. Então, nós estamos encerrando um ano e vamos iniciar um ano por vindouro. Então, estamos encerrando 2025 e vamos iniciar 2026. E sabemos que, dentro da cultura em que transitamos, é muito comum estarmos aí pensando o que fazer, o que eu vou planejar para o próximo ano, o que eu vou estar fazendo, quais são os meus planos, quais são os meus propósitos, os meus objetivos, que lista que é essa que eu vou estar fazendo. Eu vou definir a proposta de uma meta, de um regime para emagrecer, eu vou definir uma meta para construir um programa educativo, intelectivo, eu vou pensar em construir alguns bens, em trocar o meu carro, em mudar de casa, apartamento e assim sucessivamente. São questões que perpassam as relações humanas, mas precisamos aqui refletir numa outra perspectiva. Daí a grande importância que a doutrina espírita tem em nossas vidas. Porque a doutrina espírita vai mostrar à criatura humana de que nós não somos um corpo físico. Nós transitamos num espaço de tempo na indumentária física carnal, para que possamos, a partir dessa experiência, construirmos aprendizados que facultam a nossa condição, nosso processo evolutivo. Daí, vamos olhar para o texto que nos foi solicitado como uma reflexão diante desta realidade. Quando nós falamos em renovar atitudes frente ao novo ano e como a doutrina espírita pode nos ajudar a modificar padrões, é fundamental estarmos aqui prestando atenção no texto, no tema que nos foi dado, renovando atitudes. Porque renovar atitude não é renovar comportamento. Então, atitude não é sinônimo de comportamento. Então, o que é então atitude? O que é renovar atitudes? Então, renovar atitude é renovar uma forma de pensar, porque atitude é pensamento. Então, toda vez que eu digo que eu estou mudando de atitude, eu estou dizendo que eu estou mudando a minha forma de pensar. E a mudança nesta forma de pensar, naturalmente, me leva a uma mudança de comportamento. Então, eu venço padrões de comportamento ou vícios comportamentais à medida em que eu sou capaz de mudar, de renovar as minhas atitudes, ou seja, de eu ser capaz de renovar a minha forma de pensar. Então, aqui, olhar a doutrina espírita como esse recurso sublime que nos é dado, que nos convida a nos enxergarmos como espíritos imortais que transitam momentaneamente numa experiência física para o propósito de evoluir, nos ajuda então com isso a pensarmos, e refletir como é que nós estamos nos pensando frente à nossa relação com o mundo, frente à nossa relação com a vida. E quando nós estamos diante desse período que é fechamento de um ciclo e nos abrindo para um outro ciclo, aqui é essencial.
porque a doutrina espírita nos convida a pensar essa realidade numa outra perspectiva. Tá? E aqui é o ponto do qual nós temos que olhar, nós temos que estar refletindo e pensando. Para isto, eu gostaria de convidar a todos a olhar para o mito do cocheiro que está ali presente no Fedro, numa das obras de Platão, que vai registrar os diálogos de Sócrates. E neste mito, Sócrates nos traz uma reflexão belíssima, de grande profundidade. Platão vai nos dizer o seguinte, então vamos pensar da seguinte maneira. Vamos pensar que a nossa alma é representada a partir desta parelha alada, a partir, vamos trazer aqui para o nosso linguajar odierno. Então, imagine uma carroça, uma carruagem sendo puxada por um cocheiro. E aí ela é puxada por 2 cavalos alados. E tem um cocheiro que conduz esta carruagem, que é puxada por esses 2 cavalos alados. Um dos cavalos representa as nossas pulsões viciosas. E o outro cavalo representa as nossas virtudes, o nosso estado de virtude. E aí, vamos imaginar que essa carruagem é puxada, é conduzida por esses cavalos em uma estrada. Vamos entender essa estrada como sendo a vida. Em algum momento, esta carruagem, esta parelha que está sendo puxada por esses cavalos, vai passar por regiões em que vão estimular, excitar as nossas pulsões viciosas e compete ao cocheiro imprimir toda a força, todo o vigor para manter essa carruagem na estrada e não deixar que as nossas pulsões viciosas, representadas pelo cavalo, que caracterizam os vícios, nos conduza, nos leve, ou seja, nos tire da estrada e nos leve a nos lançarmos nas nossas pulsões viciosas. Por outras vezes, nós vamos nos deparar com situações, com experiências que vão estimular as nossas virtudes. E as virtudes, ela é terna, ela é suave, ela é fluida, o que não precisa imprimir nenhuma força, nenhum vigor, este cocheiro. Esta representação, elas nos permite entender exatamente o que a doutrina espírita nos oferta. Porque tanto Platão como Sócrates são precursores, né? Eles são espíritos que estiveram presentes, que encarnaram em nossos meios para preparar a humanidade para o advento das lições sublimes de Jesus, que mais adiante vão ser ali conduzidas, direcionadas pelo Consolador prometido, pela doutrina espírita, que vai ofertando à criatura humana o exercício de mudar suas atitudes, mudar seus pensamentos, se libertar destas pulsões viciosas, dos vícios, das nossas imperfeições, das nossas mazelas, e desenvolvermos com isso as nossas virtudes, ampliar as nossas virtudes, controlar as nossas pulsões viciosas, entrarmos num processo de autoeducação e, com isso,
sermos capazes de ter maior domínio sobre nós mesmos. Então, quando nós falamos de uma reflexão quanto a mudanças de atitude, pensando no ano por vindouro, o que nós temos que nos perguntar dentro desse fechamento de ciclo é: deixa eu fazer aqui uma reflexão, deixa eu estar me interrogando, deixa eu estar me questionando. Como é que eu me comportei ao longo deste ano? Eu me coloquei na posição daquele que precisou estar exercendo uma força hercúlea para dominar as minhas pulsões viciosas? Ou eu fui capaz de me colocar diante dos meus estados virtuosos? Eu conseguir controlar as pulsões viciosas? Quais são essas pulsões que estão retardando o meu processo evolutivo? Que estão dificultando o meu processo, que está me desbastando de estar agarrado, aguerrido às impressões sensoriais materiais e me dificultando eu acessar a minha realidade espiritual, está me desbastando dos calhaus, do orgulho, do egoísmo. Como é que está isso? Então, refletirmos essa transição é refletirmos a maneira como nós estamos nos comportando, a maneira como estamos conduzindo a nossa vida. E aqui vamos pensar numa outra perspectiva. Vamos olhar aqui para um resumo de um registro belíssimo que o Dr. Raul Marinho Júnior nos convida, falando sobre as faces do amor. Eu tive a felicidade de estudar com o Dr. Raul Marinho Júnior, uma pessoa maravilhosa, e nos ajuda a pensar dentro de uma reflexão com base na escala Amores de Platão. Ele nos traz uma escala que nos ajuda a pensar esse processo. Então, eu tenho que estar me perguntando, dentro deste ano de 2025, como é que eu me comportei? Dentro deste ano de 2025, que está findando, como é que está a minha forma de exercer o domínio sobre mim mesmo? Nós vamos falar isso por muitas vezes. Em que escala, em que degrau da escalada do exercício da compreensão do amor eu me encontro? São perguntas. São reflexões quanto às atitudes, quanto aos pensamentos que eu estou sustentando, que eu preciso transformar, reconhecendo ser um espírito imortal. Então eu estou transitando nos primeiros degraus de uma jornada evolutiva, agarrado aos prazeres sensoriais, às pulsões corpo, das expressões físico-materiais. Eu estou agarrado a um amor necessidade, a um amor paixão, que vai caracterizando dinâmicas que transitam num estado ainda egocêntrico, em que eu estou buscando e estou preocupado em satisfazer minhas necessidades, onde muitas dessas necessidades transitam em experiências sensoriais, porque eu ainda estou me confundindo com o corpo, porque eu ainda não estou conseguindo entender que este corpo é instrumento de trabalho, que ele é ferramenta da qual eu uso para o meu processo evolutivo.
Então, como é que está o meu exercício nesses degraus em que eu vou transitando, e à medida que eu vou mudando a minha forma de pensar, à medida que eu vou tendo mudanças nas minhas atitudes, eu vou numa escalada, eu vou subindo esses degraus. E vai chegar um momento em que eu começo a parar de trazer um amor egocêntrico, e aí eu vou começar a olhar para o outro. À medida em que eu começo a ir dentro do meu processo evolutivo, daí a importância dessas reflexões, a doutrina espírita nos convida a fazer essas reflexões. Como é que eu me comportei? Como é que eu dialoguei comigo mesmo? Como é que eu me percebi? Como é que foi o comportamento adotado, a parte que é reflexo da forma como eu penso? E enxergando o que eu tenho que transformar na minha forma de pensar para me constituir como um ser que existe no mundo e que vai saindo das dinâmicas narcísicas para o contra-narciso, que é sair de uma dimensão egocêntrica, centrada nas expressões sensoriais, para começar a desenvolver um olhar para o outro. E aí eu entro no amor erótico, eu vou então para um amor amizade, e vou então depurando. Eu vou me depurando, porque eu vou saindo das expressões sensoriais, e eu vou assimilando, à medida que eu estou mudando a minha forma de pensar, de ser, de existir, eu vou então me relacionando, enxergando o outro, desenvolvendo uma dinâmica de ternura, e aí com esse exercício eu vou caminhando para estados de harmonia, de bondade, de dedicação, de compaixão, e aí esse outro, ele ganha uma dimensão coletiva. Eu passo a pensar também nas instituições sociais, eu começo a pensar em como eu posso contribuir, não apenas para o meu crescimento, para o crescimento do meu semelhante, para o crescimento da minha comunidade, do espaço em que eu vivo, das minhas relações sociais, do bairro em que eu estou residindo, do estado em que eu estou residindo, do país que eu estou residindo, da nação, e assim nós vamos ampliando para uma compreensão, né, de entender que precisamos exercer uma dimensão solidária. E aí nós vamos então celebrando um estado de gratidão. E nesse estado de gratidão, nós alcançamos este amor sublime, este amor incondicional que Jesus nos oferta, quando nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos amar a Deus, nosso Pai Celeste, nosso Pai Criador, esse amor infinito, e nos amar, tendo como referência esse amor desse Pai fraternal. E com isso, e nesse exercício de nos amar, eu passo a amar o outro, porque eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Eu posso amar o outro à medida em que eu me percebo na minha forma como eu estou a me amar. Então nós precisamos olhar para essas realidades, precisamos refletir sobre essas questões. E aí então, nós vamos começando a pensar. A doutrina espírita nos convida e nos traz reflexões. Eu estou me relacionando com esse corpo,
e deixando que os instintos me dominem, eu sou ainda preso, misturado, a ponto dos domínios, das pulsões instintivas me dominarem? Ou eu estou já mais atento, eu estou sabendo usar, dialogar com as minhas pulsões emocionais e compreender estas emoções? Como é que eu estou pensando? A minha capacidade de raciocinar, de pensar, porque nós pensamos, mas ainda não sabemos pensar. Nós temos um turbilhão de pensamentos desconexos que nos invadem, que nos desorganizam. E aqui também a doutrina espírita nos convida a esse processo de introjeção, voltar-se a si mesmo, a serena, se enxergue como um espírito imortal que deve aprender a dominar essa estrutura corpórea para sabermos usá-la de uma maneira mais organizada e, com isso, propiciar formas de evolução, não apenas nossas, como do nosso semelhante. Precisamos refletir como nós estamos dialogando, principalmente com as nossas emoções básicas. Nós precisamos estarmos atentos. Como é que a raiva esteve presente em minha vida? Porque a raiva faz parte, nós precisamos da raiva, mas precisamos saber conduzir esta emoção. Eu me deixei levar, essa emoção me dominou, eu senti a raiva a partir de experiências, de relações, de cantos no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, nas relações interpessoais sociais, nas relações interpessoais intimistas. Como é que eu me dei, como é que eu dialoguei com essa emoção? Então, olhar para isso é importante. Como é que eu comecei o ano? Como é que ao longo em que os meses foram transcorrendo, como é que eu fui percebendo os meus estados emocionais? Como é que eu estou organizando esses estados emocionais? Então, aqui são questões importantes às quais a doutrina espírita nos convida a olhar, a enxergar. Como é que como é que eu me deparei com a minha experiência em relação a essa emoção, que é o nojo? E por que isso é importante? Já percebeu aquelas situações onde uma pessoa quer se doar numa experiência de doação, em auxílio a um semelhante, dentro ali de um hospital, ou auxiliando o irmão em situações andrajosas, quando ele se depara com esse irmão que está com um cheiro desagradável ali, em decorrente dos maus traços, que às vezes imputou a si mesmo, diante das suas experiências tormentosas, ou diante de enfermidades que liberam ali quanto aos estados enfermiços da indumentária carnal, cheiros desagradáveis que produzem asco, que produzem nojo, e aquela pessoa diz: eu tentei, eu quis ali ajudar, mas eu não consegui. E não tem nada de errado nisto. Eu percebi o meu limite, eu percebi as minhas limitações, e aceitar essas limitações, não de uma forma passiva, mas perceber o que dentro dessas relações isso provoca em mim. E como é que eu trabalho para vencer esses estados, e vencendo esses estados, eu me tornar capaz de entender a minha dinâmica solidária, fraternal, frente ao meu irmão, que se encontra necessitado, quando eu desejo me colocar nessa posição de auxiliar, de ser solidário, de buscar essa ajuda, esse socorro espiritual. Nós precisamos olhar para isso, não devemos ter vergonha, precisamos refletir. Como é que está a sua relação em relação ao medo?
Como é que você sentiu essa emoção? Principalmente, pensando na realidade espiritual, nós temos que olhar por um medo desafiador. Como é o medo? Como é que está o medo que eu tenho de encarar a mim mesmo? Quando eu paro de me colocar aprisionado nas expressões, né, de uma persona, de uma interpretação, de um teatro social que precisamos para estabelecermos relações. Então, quando eu vou saindo dessas dimensões em que eu construo relações sociais, que não é exatamente eu, mas quando eu saio dessas dinâmicas, eu tenho que parar para me olhar, para me sentir, para me perceber. Qual é o medo que eu tive de me encarar, de me ver, de me sentir, de me perceber? E a tristeza? Quando eu fiquei triste diante da perda de uma pessoa amada, como é que eu experienciei o meu processo de luto? Eu me coloquei naquele estado da negação, em querer não aceitar a perda daquele que eu amo. Eu me coloquei num estado de negociação, de querer negociar com o divino, com o sagrado, com Deus, com a espiritualidade, uma forma compensatória diante desta perda. Eu me coloquei naquele estado depressivo. Eu me coloquei num estado de culpa porque eu percebi, eu me dei conta que aquele que não está mais entre mim num contexto físico, carnal, eu estou em débito. Eu cometi atos que gerou sofrimento, que imputou dor a essa pessoa, eu não tive tempo de me desculpar. Por vezes, um pai, uma mãe, que se desentende com o filho que se desentende com o pai, com a mãe, com outro familiar, e ficam anos sem se ver, anos sem se falarem, e quando pensa em retomar a relação, descobre que aquele familiar não se encontra mais entre nós nessa dimensão física, corpórea. E é tomado de um estado de tristeza, que precisa de um tempo para alcançar o processo de conformação e de aceitação. E a doutrina espírita nos oferta o entendimento de que as relações afetivas não se encerram com a morte. Então, refletirmos na transição dos ciclos dentro do contexto material é importante, porque nos ensina que a morte não separa as criaturas humanas, que as relações elas são solidárias, que nos ensina que os vínculos que estabelecemos continuam a existir e que pode levar a uma continuidade e uma oportunidade de refazer essas relações, ou pode levar a estados tormentosos de revolta, de culpa, de remorso, estabelecer vínculos adoecidos, desencadeando ali as obsessões ou as auto-obsessões. Então, olha como a doutrina espírita nos oferta elementos e recursos para entendermos o que é fazermos uma reflexão quanto a findarmos um ciclo no contexto de uma cronologia físico-material e abrirmos um novo ciclo nesta cronologia. Então, olha como a doutrina espírita nos faculta elementos profundos para refletirmos como está sendo a nossa forma de ser, de existir no mundo, que pode nos levar, dependendo do comportamento, dependendo, que é sustentado pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, a um estado de alegria, de gratidão,
né, de aceitação perante os desafios da vida e de resignação. Precisamos refletir, precisamos olhar e pensar essas nossas realidades. Eu gostaria, então, de deixar aqui algumas reflexões. Vamos, dentro desta abertura de ciclos, de fechamento de ciclo, de abertura de ciclo, nos perguntar, a partir das lições sublimes que a doutrina espírita nos oferta, como é que eu estou a me conhecer? Deixa eu conhecer as minhas forças, as minhas potencialidades, e deixa eu dialogar com elas. Deixa eu me tornar, dentro do meu exercício de compreensão de si mesmo, tornar-se uma criatura mais resiliente. Deixa eu exercer, nesse ano por vindouro, né, a empatia. Aqui são as listas que precisamos buscar registrar. Mas não num papel, não num caderno, mas no nosso íntimo, no nosso ser. Deixa neste ano por vindouro, reentendendo que eu sou um ser espiritual, que não se resume ao pensar a dinâmica física corpórea. Deixa eu olhar para o meu processo de autoconhecimento. Deixa eu me debruçar sobre eu mesmo, me enxergar, me perceber, me sentir. Deixa eu aprender a dominar as minhas emoções. Olha para a raiva e aceite. E organize esta raiva. Olha para o que você sente e depura, transforma. Pensar para responder. Eu percebi que nesse ano que está se fechando, eu percebi que nesse ano que está se encerrando, eu fui impulsivo. Eu não consegui controlar a minha impulsividade. E diante das experiências de conflito, eu falei, eu rebati, eu discuti, eu criei transtornos. Eu percebi que isso me fez mal. Eu percebi que isso fez mal ao meu semelhante. Eu entendo que eu não quero mais isto. Então, nesse ano, por vindouro, que eu tenha metas de pensar primeiro, de aprender a silenciar nos momentos de tensão, são os desafios. Não temos que nos culpar se nós não conseguimos, mas precisamos buscar olhar para as experiências e transformá-las. Melhorar a forma de comunicação, a dinâmica dialógica com o outro e com nós mesmos. E aqui, por que isso é importante? Nós vamos lembrar de Santo Agostinho, que nos diz, diante das nossas relações com o tempo, porque aqui nós estamos falando de uma relação de temporalidade, mas nós não estamos falando de um tempo cronológico, porque a doutrina espírita nos convida a olhar para um tempo cairótico. É o tempo oportuno, é o tempo em que eu me dou oportunidades de me transformar. E Agostinho nos diz que, quando na nossa dinâmica, da relação nossa com a alma, ele diz que não existe, como entendemos, 3 tempos, passado, presente e futuro. Santo Agostinho nos diz que existe outros 3 tempos que precisamos entender, que são
abre aspas, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. O presente do passado é memória. Precisamos da memória. Precisamos entrar em contato com o que fizemos, com as nossas experiências, lembrar das nossas ações, dos nossos comportamentos e, com isso, abrir, formas, então, de transformar, de nos transformarmos, de enxergar do que não foi saudável, e aí eu transformo, do que foi útil e salutar, eu reforço isso a partir desse pensamento que edifiquei, que vai dar um comportamento salutar e saudável. Ele nos diz que é o presente do presente, que é a intuição. Estarmos atentos a essa intuição, porque ela vem da nossa realidade espiritual. E Agostinho nos diz que é o presente do futuro. E o presente do futuro é a esperança. A capacidade de nos lançarmos no aberto. Porque não estamos confinados nas dores, nas mazelas, no sofrimento. A doutrina espírita nos diz que a nossa dinâmica, a nossa relação é com o aberto, que nos dá sempre a oportunidade da transformação, que possamos refletir a nós mesmos, que possamos aprender a nos pensarmos, a nos amarmos nas dimensões mais sublimes da escala amores proposta por Platão e que também foi trazida como reflexão para o nosso tempo diário através do Dr. Raul Marino Júnior. Que possamos entender a nossa realidade de espíritos imortais, para que possamos dizer de maneira real, de maneira fraterna e verdadeira: Senhor, auxilia-me, guia-me os meus passos, segura as minhas mãos, orienta-me, para que nesse ano por vindouro eu possa compreender um pouco mais do Teu Evangelho e mudar a minha forma de ser, de pensar e de existir. E mesmo que ainda imperfeito, me converter num instrumento sublime da Tua misericórdia.